Fala, galerinha! Olá, pessoal! Me chamo Pedro Vitor, sou seu professor de matemática e no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre as multiplicações e as divisões com números fracionários, certo? Então a gente vai efetuar aí essas operações e vamos chegar aí numa conclusão nesse vídeo de hoje. Então, vem comigo, tá? Primeiro exemplo aí, eu quero multiplicar essas duas frações. 3/4 vezes 2/5. Primeiro eu quero multiplicar com vocês de uma forma lúdica, mostrando lá aqueles desenhos. Depois a gente encontra aí uma forma geral para multiplicar duas frações, certo? Então, primeiro eu representei aqui na forma, de desenho essas duas frações. Então, eu pintei aqui, ó, 3 partezinhas em um total de 4. E no outro exemplo, eu pintei aqui 2 pedacinhos num total de 5, indicando as duas frações, certo? E agora eu vou multiplicar essas duas imagens, ou seja, eu vou colocar uma em cima da outra. E na multiplicação, a gente pega os pedacinhos que estão comum, ou seja, que foram pintados tanto de azul quanto de laranja. Pode notar que as partes que foram pintadas foram essas daqui, ó. Eu tenho esse pedacinho aqui, esse daqui, esses daqui. Então, pode notar que esses pedacinhos aí são quantos pedacinhos? 6. Num total de quantos quadradinhos tem aqui? Temos 20 quadradinhos. Então, eu posso dizer que 3/4 vezes 2/5 é igual a 6/20. Então, o que foi que eu fiz com esses números aí, dessas frações, para obter 6/20? Nada mais, nada menos, eu multipliquei aqui, ó, o numerador com o numerador. 3 vezes 2 é igual a 6. E multipliquei o denominador com o denominador. 4 vezes 5 é igual a 20. Então, numa multiplicação aí de fração, basta você multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador, certo? Já na divisão, eu fiz a seguinte perguntinha aqui, ó. Quantas vezes 1/8 cabe em 1/2? Então, na verdade aí, eu quero efetuar, certo? Essa divisão. Eu quero dividir aí 1/2, certo? Quero dividir aí 1/2 em... Dividir aí 1/2 em 1/8. Beleza? Quantas vezes cabe aí 1/8 em 1/2? Vamos fazer isso aí de forma lúdica também, para que você entenda, ó. Eu tenho aqui, ó, um retângulo e vou representar esse retângulo aqui a fração 1/2, ou seja, eu vou partir ele aqui em 2 pedacinhos iguais e um desses pedacinhos eu vou pintar ele, beleza? Então, esse pedacinho aí que está pintado, ele representa 1/2. Deixa eu colocar ele aqui de verdinho. Eu tenho aqui, ó, 1/2. Agora, nesse retângulo, eu preciso que apareça aqui 1/8. Como é que eu represento 1/8 em relação a um retângulo? Eu preciso separar esse retângulo em 8 partes iguais. E pode notar que esse retângulo já foi separado aí em 2 partes iguais. Para separar ele em 8 partes iguais, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou dividir aqui no meio. Separei em 4 partes iguais. Vou dividir aqui, ó, e dividir aqui. Ou seja, eu tenho agora o quê? Cada quadradinho desse aqui representa o quê? 1/8. Então, conta comigo aqui quantos 1/8 tem dentro de 1/2. Eu tenho aqui, ó, 1/8. Tenho aqui 1/8, 1/8 e 1/8. Ou seja, quantos 1/8 tem aqui? Tenho 4. Então, eu posso concluir que se eu dividir 1/2 por 1/8, isso aqui dá igual a 4. O que foi que eu fiz com esses números para encontrar esse resultado? Então, a conclusão é o seguinte. Na divisão de duas frações, você vai pegar a primeira fração e vai repetir 1/2 e vai multiplicar
pelo inverso da segunda fração. Na segunda fração aqui eu não tenho 1/8. Você escreve aqui, ó, 8 sobre 1. E agora eu cheguei aí na multiplicação de fração que a gente acabou de ver. Então eu vou multiplicar o numerador com o numerador. 1 vezes 8 é igual a 8. E o denominador com o denominador. 2 vezes 1 é igual a 2. E adivinha quanto é 8 dividido por 2? Tchandã! É igual a 4. Então não se esqueça, na multiplicação de fração, você multiplica o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Na divisão de fração, você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. E aí sim, você volta para a multiplicação e efetua lá a multiplicação do numerador com o numerador e do denominador com o denominador. Belezinha, galera? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no nosso próximo vídeo, hein? Bye, bye!